Pronto, vamos lá então para a terceira regra de equivalência. Acompanhe aí na sua tela. A equivalência da disjunção, a equivalência do ou. Primeira coisa que eu vou lhe chamar a atenção, não confunda com a lei de Morgan. Vamos aqui atrás. Ó, a lei de Morgan propõe isso. A lei de Morgan traz aqui algo que equivale à negação do ou. O que a gente vai estudar agora é algo que equivale ao próprio ou, afirmado como ou e não negado. Ok? Então não confunda, a lei de Morgan é negação do ou do i. A gente vai estudar agora a equivalência para o ou. Não é? Então quando você tem um ou, isso aí equivale a se não P, então Q, ou se não Q, então P. Vamos gravar isso aí. E aí vai uma dica de maneira aí para você decorar com mais conforto. Eu digo sempre para os meus alunos que a gente tem muita coisa na cabeça, né, que está errado, né? Eu já disse esses exemplos para vocês no início do curso. A gente traz muita coisa equivocada. Lembra de aqui tem 2 dedos, né? Eu não vou não, né? Mas ao mesmo tempo a nossa mente é fabulosa, é fantástica. Ela também traz coisas que ninguém nunca ensinou e o cara sabe e está correto, não é? E uma das coisas é aqui, na equivalência do ou. E aí eu digo para os alunos assim, ó, uma criança de 3 ou 4 anos já sabe essa equivalência. Porque você imagine prometer para uma criança pirulito ou chocolate. Experimente isso, uma criancinha, seu irmão, seu sobrinho, seu filho, enfim, o vizinho, quem seja. Que você vai trabalhar e quando voltar vai trazer de presente para ele um pirulito ou um chocolate. Ele vai ficar o dia todinho esperando. Quando você chegar, ele olha na sua mão e não vê o pirulito. O que é que ele diz na hora? Cadê meu chocolate? Porque ele sabe que se você prometeu o pirulito ou o chocolate, agora, ó, se não trouxer pirulito, então traz chocolate. Como também, se não trouxer chocolate, então traz pirulito. Quem mandou prometer? Não é? Veja na tela se não é exatamente isso que acontece. Prometeu pirulito ou chocolate. Então, se não trouxer o pirulito, então, qual é a consequência? Trará o chocolate. Ou então, se não trouxer o chocolate, então trará o pirulito. Ok? E aí, como é que você vai gravar isso aí? Pode gravar como a lei do pirulito ou chocolate, né? Que já lhe dá uma boa ideia. Mas em termos de dinâmica, o que acontece é isso. Se negar uma, copia a outra. Se negar uma, qual? Qualquer uma, essa ou essa. Mas olhe, é se negar, viu? Se negar, a dinâmica é essa. Ó. A dinâmica tem que ser essa. Se negar uma, então copia a outra. Não pode ser se copiar uma, não. Tem que ser se negar uma, então copia a outra. Ok? Então, olha aqui alguns exemplos. Não brinco ou danço. Codifique e esqueça o texto. Não B ou D. Ainda tem um laço de lembrança do texto pelas letras que eu coloco. Não é? O B de brinco e o D de danço. Mas não que eu vá fazer pelo texto. É para no final de tudo, quando a resposta já estiver pronta, eu poder associar de novo o texto do gabarito, né? Para marcar lá a resposta. Então, temos um ou, não é? Não brinco ou danço. É um ou. A questão, digamos, pede a equivalência desse ou. Aí você vai lá para a sua memória e vê, opa, é aquele caso do pirulito ou chocolate. Se negar uma, copia a outra. Então, vamos lá. Vamos começar negando o lado esquerdo. Se você negar o não B, então copie o D. Confira. Se negar o não B, fica B. Não é? Então,
copie o da direita. Ou se não, se você quiser, também pode. Se negar o da direita, ou se negar o não D, copie o da esquerda, não B. Confira aí. Se você prestar bem atenção, vai ver que essa outra aqui, ó, é o volta negando dessa. Eita, já é mesmo, ó. Porque raciocínio, se isso aqui equivale a isso, isso é um condicional. Então tem que equivaler ao seu volta negando. Tá vendo? E aí você começa a brincar, né, com essas estruturas todas. Mas vamos nos manter entendendo como sendo um ou, tá certo? Então, ó, como ou não bebo, codifique. C ou não B. C ou não B. Muito bem, é um ou, é um ou. Então, como é que a gente faz? Se negar um, copia o outro. Então, se negar o C, vai ter que copiar o não B. Olha aí. Se negar o C, então copia o não B. Mas também poderia ser, se negar o não B, copia o C. Olha aí, se negar o não B, fica B. Então, copia o C. Beleza? Lembrando que tudo que você fizer aqui, você tem que ter alguns cuidados. Vamos lá. Quais são os cuidados que você tem que ter? Quais são os cuidados? Se cair num se, então, lembrar que pode ser quando, que pode ser sempre, que pode ser logo, que pode ser condição suficiente ou condição necessária. Tudo aquilo que eu falei para vocês nos conectivos. Lembrar que quando cair num ou quando cair num i, não tem lado, pode trocar o lado. Então, se está assim, pode ser assim. Como esse pode ser assim, não é? E mais, quando está com i, não é? O i pode aparecer com embora, apesar de, mas, e assim vai. Ok? Então, os acabamentos você tem que estar sempre ligado. Porque você, quando aplica a dinâmica, quando aplica a regra, você cai lá na estrutura que eu estou chamando de original. Não é? Então, vamos lá. Só falta essa. A negação do condicional. Aí, de novo, eu chamo sua atenção. Não confunda com a primeira regra. A primeira regra do volta negando é a equivalência do condicional. Agora é a negação do condicional. Ok? Agora é a negação do condicional. Então, vamos lá. Vamos também trazer uma historinha do pirulito ou chocolate, sei lá, para ajudar você a gravar. E toda vez eu me lembro dessa história. Ó. Vê, acompanha aqui comigo, que aí você vai ver. Não sei se na sua região aí, onde você me assiste, se tinha essa lenda, essa coisa. Mas aqui pro lado do Nordeste tinha essa, eu acho que em todo canto, né, no Brasil, que se o cara comer manga com leite, então morre, né? Faz mal. Isso conta-se que era nas fazendas, né? Que nas plantações lá de manga, aí os filhos dos trabalhadores comiam a manga, e aí os donos ficavam revoltados, e aí sabiam que chegando em casa eles iam tomar leite, aí começou a inventar que se misturar manga com leite morria, enfim. Criou-se a lenda, se comer manga com leite morre. E eu me lembro que eu pequeno, né? A minha avó dizia isso, né? Se você comer manga com leite, morre. Aliás, tinha um bocado de coisa que a gente não podia fazer quando era pirraia, né? Era um tal de se comer, não pode tomar banho. Se sentar na calçada quente, você vai ter dor de barriga. Não pode comer bolo quente. Bolo quente é uma delícia. Quando sai, né? Quentinho ali, aí é que é bom, não é? E não podia, né? Mas, entre outras coisas, não podia misturar manga com leite. Se comer manga com leite, então morre. E eu ficava pensando, né?
raciocinando. Eu pensava, meu Deus, e como é que faz o sorvete de manga? Não é com leite? E não misturou? E eu dizia, ó vó, como é que faz sorvete de manga? Eu não sei não, meu filho, mas não coma não, manga com leite não morre. Eu disse, não me convenceu não. E aí eu pegava uma manga, né, e um copo de leite, e aí para fazer terrorismo de pirraia mesmo, né? Aí dizia, vó, ó agora, eu vou morrer. Menino, não faça isso. E aí eu metia a mordida na manga, nem engolia, com a manga na boca ainda. Eu disse, é agora, eu vou morrer, vó. E meti o leite por cima, para misturar com tudo, pronto. Porque se tiver que morrer, vai morrer agora. Vamos fazer o teste agora, não é? E aí estava provado que era mentira. Veja, aí é onde eu quero chegar. É mentira que se comer manga com leite, morre. Sabe por quê? Porque eu já comi e não morri. Veja na estrutura. Se não é exatamente isso. Ó, é mentira o quê? Que se comer manga com leite, então morre. Por quê? Porque eu já comi e não morri. Entendi, Jário. Realmente, é isso mesmo. É mentira essa condição. Que se comer manga com leite, morre. Porque eu já comi e não morri. Entendeu? Entendi. Agora grave. Grave o quê? A dinâmica. Como é que você constrói aí a equivalência? Copia a primeira e nega a segunda. A primeira não é P? Copia. Mete um I, ó, I, nega a segunda. A segunda é que, nega, fica não que. Entenderam? Então, essa você grava aí como sendo a do leite e da manga, não é? Aquela do ou é a do pirulito ou chocolate. Aí você, com essa historinha, você vai lembrando como é a dinâmica, né? Isso ajuda você a gravar, tá certo? Mas vamos para o exemplo. Olha aí. Não é verdade que se almoço, não janto. Não é verdade que se almoço, não janto. Não é verdade, isso é o não, né? Que. O que é que não é verdade? Isso, ó. Se almoço, não janto. Quero uma vírgula, né? Se almoço, então, né? Implícito, não precisa aparecer, mas está ali. Se almoço, não janto. Ok? Está negando um condicional. Codifique. Não é verdade que se almoço, não janto. Então, primeira coisa é você codificar. Depois fica mais claro e mais fácil de você reconhecer qual é a regra. Trata-se da negação do condicional. Aí se aciona a memória. Opa, é aquela quarta regra, a do leite e da manga. O que é que eu faço? Copio a primeira e nego a segunda. A primeira é A, essa eu copio. A segunda é não J, essa eu nego. Então fica A e J. Pronto. Não deu tudo certo? Olha aí. A e J. Segundo exemplo. Não é verdade que se não brinco, durmo. Não é verdade, olha aqui a negação. Não é verdade o que é que não é verdade? Isso. Se não brinco, durmo. Então, vamos codificar. Olha aí, ó. Não é verdade que se não brinco, então durmo. Muito bem. Identificou que é um condicional? Sim. Negação de um condicional. Isso. Está negando a condição. Beleza. Então, qual é a regra? Aquela quarta regra do leite e da manga, não é? Então, o que é que faz? Copia a primeira e nega a segunda. Então, copia o não de e, olha o I aí, nega a segunda, o D. Copia o não B, né? E nega o D. Então, fica não B e não D. Traduzindo, não brinco e não durmo. Ok? Não brinco e não durmo. Então, gente, essas são as 4 regras de equivalência, as 4 equivalências notáveis, como eu falei para vocês. E eu sugiro que você faça isso. Vamos aqui no quadro branco. Eu disse a vocês que pegasse aí, não foi um papelzinho, papel ofício, dividisse. Eu acho que eu falei isso na outra aula. Mas agora a gente completa. Desse lado, você coloque aí, ó,
os operadores, né? Coloca ali aqueles 6 operadores, o não, troca, o e, todas, o ou, basta uma, né? E aí você tem um resuminho. E aqui você coloque as equivalências. Primeiro caso, o condicional, né? Esse é o que tem as duas opções, primeira e segunda. Segundo caso, leis de Morgan, nego i, nego ou, né? E aí você bota, volta negando, nega a primeira ou copia a segunda, aqui troca tudo, né? Faça aí o seu esquema. O terceiro caso, equivalência do ou, não é? Do pirulito ou chocolate, se negar uma, copia a outra. E a negação do condicional, leite e manga. Copia a primeira e nega a segunda. Pronto. O que está na sua tela aí, é praticamente todas as ferramentas que você precisa nessa matéria. É a base de toda essa matéria. Os operadores lógicos e as regras de equivalência. Ok? Uma dúvida que muita gente traz em relação a essas equivalências. Já vou tirar porque de repente você tenha essa dúvida aí você já tira ela agora. Os alunos perguntam assim, ô Jário, por exemplo, o I não tem equivalência não, é? E o ou tem? E o bicondicional não tem não equivalência? Todas as estruturas têm equivalência, gente. O que é uma proposição equivalente à outra? Uma proposição que tem a mesma tabela que a outra. Então, você faz a tabela do I. Ficou lá, sei lá, VFFF. Qualquer estrutura que tenha tabela igual àquela vai ser equivalente ao I. Quer ver uma coisa? Vem aqui, ó. Vem aqui na tela. Ó. Eu vou fazer aqui para você ver. Vamos lá. Peraí, deixa eu preencher logo aqui, né? VFF, VF, VF. Pronto, né? 2 em 2, de 1 em 1. Beleza? Vamos lá. Você lembra como é o bicondicional? O bicondicional? Aí o que é que você faz? Ó, vai aqui, ó. Na quinta regra, no sexto, aliás, operador, você tinha lá o bicondicional. E aí está escrito, iguais da verdadeiro, diferentes da falso, não é? Então, vamos lá. Iguais, verdadeiro. Diferentes, falso. Diferentes, falso. Iguais, verdadeiro. Ok? Então, deixa aí o bicondicional. Agora, você se lembra do ou, como é que era? Do ou. Se não lembra, vem aqui, ó. Ele está mesmo aqui, ó. O quarto operador que a gente viu. E aí está escrito. Somente uma pode ser V. Não é? Então vamos lá. Somente uma. Aqui tem duas da falso. Aqui tem somente uma da V. Aqui tem somente uma da V. Aqui não tem, então dá falso. Deixa aí. Agora fala o seguinte. Ó. Nessa outra coluna aqui, vamos negar o ou. Vamos negar. V, onde tem V, bote F. Ok? Agora olhe para aqui. VFFV, VFFV. O que é que eu estou lhe provando? Que o bicondicional equivale à negação do ou. É ou não é? Eita, Jari, é mesmo, ó. Equivale à negação do ou. É. Ô, Jari, e por que é que tu não botou, então, essa aí como uma das regras que a gente tem que gravar? Porque ela não cai muito em concurso.
As 4 que caem são as 4 que eu lhe disse. Você acha que só tem aquelas 4 equivalências? Tem infinitas. Sim, Jair, mas na minha prova vai que cai uma dessa. Aí o que é que eu faço? A tabela, como eu fiz agora. Ou você vai querer gravar todas as infinitas? O que é que você faz? Pega aquela quantidade 4, que domina cerca de 99% das questões, grava elas. E a outra é o risco do negócio. Se cair, você vai ter que fazer a tabela. Tem gente que faz, eu vou decorar mais essa. Aí decora uma quinta. Aí aqui e ali encontra outra equivalência. Eu vou decorar mais essa. Aí daqui a pouco não esquece tudo. Perde tudo. Porque encheu tanto a memória que se atrapalhou. Então eu sugiro que você grave aquelas 4. Estou lhe dizendo, com aquelas 4 você vai fazer a grande maioria das questões de equivalência. É proibido cair outra? Não, não é proibido. Se cair, vai poder? Vai poder. Vou poder entrar com recurso? Não. Quer dizer, poder entrar com recurso? Vai, né? Pode entrar à vontade, mas é bate e volta, porque ninguém vai acatar o seu recurso. Entendeu? Agora, garanta aquelas 4, porque com aquelas 4 você faz praticamente todas as questões de equivalência. Uma ou outra que cair assim diferente, você faz a tabela. Ok? Vamos ver? Olha aí. Ó. Como é que este conteúdo já foi cobrado em concursos? Leia a instrução fictícia reproduzida a seguir e suponha que ela seja sempre cumprida. Ok? E suponha que ela seja sempre cumprida. Sempre que um oficial de justiça executar uma intimação, ele deverá estar acompanhado por um policial federal. Nessas condições, é correto concluir que necessariamente... Aí, gente, vejam bem, ó. Ele só está dando uma frase e está perguntando o que é que dá para eu concluir necessariamente. Veja bem, ó, preste bem atenção nisso. A gente vai estudar mais na frente, na próxima aula já, os argumentos. E a gente vai ver que quando a gente parte de uma série de premissas, né, e cumpre essas premissas verdadeiramente, a gente pode tirar uma conclusão. Aqui ele está partindo de uma única verdade, de uma única frase. Ele está fazendo uma inferência, na verdade. A partir de uma proposição, enxergar algo além daquilo. Então é como se eu dissesse assim, ó, gente, ó, eu garanto a vocês que eu vou trazer pirulito ou chocolate. Pronto. Diante disso, o que é que você pode concluir? Que eu vou trazer pirulito ou chocolate. Óbvio. Ou então, você pode concluir algo que é a mesma coisa que aquilo. Por exemplo, que se eu não trouxer pirulito, eu vou trazer chocolate. Que se eu não trouxer chocolate, eu vou trazer pirulito. Então, é uma maneira, né, disfarçada de cobrar uma equivalência. Vamos ver? Olha aí. Sempre, sempre é se então, não é? Sempre quando, né? Então, se um oficial de justiça executar uma intimação, ele deverá estar acompanhado. Vamos lá. Aqui não tem espaço, né? Então, vou botar aqui mesmo. Se ele executar uma intimação, então ele deve estar acompanhado. Não é isso? Muito bem. Eu codifiquei a estrutura. Eu já entendi que ele vai pedir para eu marcar no gabarito uma equivalente. E eu vou agora localizar no meu mapinha qual é a regra. Aí você vai lá no seu rascunho e vai ver que se trata da primeira regra. A equivalência do condicional. Qual é a primeira opção? Volta negando. Aí você faz isso. Ó. Puxa para cá o não há. E joga para lá o não é. Ok? E aí como é que fica? Se não tiver acompanhado por um policial federal, então ele não está executando uma intimação. E vai no gabarito ver se acha. Letra A, o que é que diz? Se um oficial de justiça não estiver acompanhado por um policial federal, então ele não estará executando intimação. Já achou, pronto. Veja,
identificou que ele quer uma equivalência. Beleza. Codificou ou representou. Identificou qual é a regra. Aqui. É essa primeira. Aplicou a dinâmica do volta negando. E procurou no gabarito a resposta. É sempre assim que você vai fazer. Próxima. Analisando a tabela de classificação do campeonato de futebol amador do bairro, antes da realização da última rodada, o técnico do União concluiu que, caso o seu time vencesse, olha aqui, ó. Caso o seu time vencesse, isso é se seu time vencer, não é? Sua última partida, ou o time do camisa não ganhasse seu último jogo, então, olha aí o então, né? Se tem um então é porque tinha um se antes. Né? O se está aqui, ó. União seria campeão. Sabendo que a União não se sagrou campeão, pode-se concluir que necessariamente, vamos lá, se vencer, ó, se o União vencer ou o camisa não ganhar, então o União seria campeão. Vou anotar aqui, ó. Se o União vencer ou o camisa não ganhar, o que acontece? O União é campeão. Se o União vencer ou o camisa não ganhar, então o União é campeão. Beleza. Aí ele está dizendo, sabe-se que o União não se sagrou campeão. Olha para aqui, ó. Ah, se o União não se sagrou campeão, então não aconteceu isso aqui. É ou não é? Uma maneira disfarçada também de cobrar o volta negando. Não é? Como se eu dissesse, se eu nasci, mamãe nasceu. E sabe-se que mamãe não nasceu. Ah, então se mamãe não nasceu, eu não nasci. Não é? Então, isso aí é uma forma de você fazer pela equivalência. Tá certo? E aí, ó, aqui caiu na negação do ou, né? Lei de Morgan, ó, negue um, troque para aí e negue o outro. Conferem? Então, o que é que dá para você saber? Que União não venceu o seu jogo e o camisa ganhou o jogo dele. Né? O União não venceu o dele e o camisa ganhou. Aí você vai ver aqui, ó, o camisa ganhou, tá vendo? Venceu e o União não venceu. Se não venceu, empatou ou perdeu. Letra E. Ok? Você poderia pensar também assim, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu botar. Vou apagar aqui, para não lhe atrapalhar. Ele está garantindo esse condicional. Não tá? Era outra maneira de você fazer. Ó. Quando ele diz que o União não ou não foi campeão, União não foi campeão, isso aqui ficaria falso, não é? Então, para manter a verdade do condicional, era outra maneira de fazer. Para manter a verdade, isso aqui ia ter que ser falso. Concorda? E como é que fica falso um ou? O primeiro falhando e o segundo também. Perdão. Você chega na mesma resposta. O União não venceu, quer dizer, perdeu ou empatou, e o camisa venceu. Letra E. Ok? Bom, nesse momento que eu encerro aqui essa segunda aula, eu estou disponibilizando junto com os slides um material de acompanhamento aí da verificação da sua aprendizagem. Algumas questões para você treinar e ver aí se consegue fazer. Na próxima aula a gente começa corrigindo essa fichinha e aí segue com o próximo conteúdo. Ok? Um abraço a todos e a gente se encontra na próxima aula.